Pessoal, esse é um episódio muito especial. É o primeiro episódio que a gente gravou e como tudo que a gente faz pela primeira vez, nem tudo dá tão certo, né? E não foi diferente com esse primeiro episódio, a gente teve muita dificuldade técnica. Agradecer ao nosso editor, o Thiago, que conseguiu restaurar ali o áudio e o vídeo, que tinha ficado tudo desincronizado. Foi muito difícil editar esse episódio, conseguir recuperar o áudio dele. Mas no final o resultado entregou o conteúdo, que é o conteúdo, a coisa mais importante, né? E é o episódio da ideia circular, que é a ideia máter aqui de toda a questão da rede nós, né, do próprio Ciclicamente. Ele nasce de todo esse trabalho delas, né, que já vinha sendo feito já fazia um tempo. Então curtam o episódio, compartilhem, assista até o final, manda para todo mundo que curte economia circular e quem não conhece, né, principalmente, tá bom? Obrigado, até mais. Meu nome é Vinícius Vilas Boas, esse é o Ciclicamente, o podcast que compartilha experiências e soluções de economia circular para continuar fazendo negócios no futuro. E eu sou Ana Borba, estou aqui hoje para receber Carla e Leia, da Ideia Circular, que é uma iniciativa de comunicação e formação em economia circular, e eu vou contar para vocês um pouquinho a história de Carla. Carla é artista, design e facilitadora criativa, com trabalhos premiados pela Unesco, Fundação do Design Latino-Americano e várias outras instituições no Brasil e no exterior. Ela é formada em História pela Universidade de São Paulo, estudou Design de Objetos com os irmãos Campana e se especializou em Design para a Sustentabilidade pela Gaia Education. Gratidão, Carla, por estar aqui com a gente hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a Leia. A Leia é arquiteta e urbanista pela Unicamp, mestre em gestão ambiental urbana pela Universidade de Wageningen, na Holanda, com especialização em Cradle to Cradle no ambiente construído, e doutor em arquitetura, tecnologia e cidades pela Unicamp com o tema Economia Circular em Áreas Urbanas. Ela também é cofundadora da Ideia Circular e é um dos motivos da gente estar aqui hoje, né? A Ideia Circular que iniciou todo esse movimento aí. Eu e o Vinícius, a gente se conheceu, né, durante essa trajetória aí da formação em economia circular, né? Muito legal a gente ter essa oportunidade de aprender aí com vocês e eu fico muito feliz da gente estar aqui começando esse podcast ciclicamente para falar, colocar esse assunto no mundo, colocar a nossa voz no mundo e trazer aí essas experiências e compartilhar essas práticas do nosso dia a dia, como pessoas e como empresários, né, Vinícius? Sim. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco e primeiro contassem um pouco como é que foi a trajetória de vocês lá no começo, assim, para qual foi o primeiro contato com a economia circular, como que foi esse despertar entre a economia linear e a economia circular, explicar um pouco sobre o que é essa economia circular também, e eu deixo vocês à vontade aí para falar sobre vocês e o projeto que vocês têm. Então, primeiro, obrigada, gente, pelo convite. Acho que a gente está muito feliz de Muito. estar aqui nesse novo ciclo, né, para todos nós. E, bom, falando um pouco da gente, né, a gente teve, obviamente, trajetórias que correram em paralelo. Talvez eu fale um pouco da minha e depois. Pode ser. Né? Mas eu acho que essa ideia bom, de economia circular, quando começou, para mim não existia, né, essa ideia, eu não conhecia, pelo menos, né. Mas algumas coisas me incomodavam, assim, né, a forma como as coisas são feitas e colocadas no mundo, e que muitas vezes não funcionam, né, assim, dentro da minha área de atuação, arquitetura e urbanismo. Você vê que algumas coisas são feitas simplesmente porque elas são feitas assim há muito tempo, né, então se segue um padrão e, é muito pouco questionado, né. Então eu acho que durante a minha graduação, eu tinha um olhar para isso, né, de: "Poxa, mas se não funciona direito, por que que a gente não faz diferente?". E teve uma aula que me chocou muito, que foi um professor mostrando um edifício, né, dentro de uma graduação de arquitetura e urbanismo, nessa aula ele falava: "Ah, o melhor edifício é aquele que nunca foi construído", né, justamente porque ele estava falando de emissões e de consumo de energia e de água e tal. Mas aquilo me chocou de uma forma, né, porque eu falei: "Poxa, por que que eu estou aqui?", né, eu estou aqui virando noite para fazer trabalho de graduação, para construir edifícios, para construir cidades, isso não faz sentido para mim, né. E essa lógica da sustentabilidade, como eles ensinavam, era uma lógica muito de:
então, se não é tão bom, então vamos minimizar o consumo de água, vamos minimizar o consumo de energia, e eu não via uma chave, né, de como fazer as coisas diferente. Acho que até é interessante de eu trazer aqui o meu trabalho de graduação, não é exatamente sobre economia circular, mas eu questionava a forma como que a forma como que a cidade usava os meios de transporte. Então, por que que a gente usava tanto transporte individual? E eu calculei, na cidade de Campinas, o espaço que os automóveis parados, estacionados, ocupavam, né, no centro de Campinas. E aí eu propus elevar, então eu criei grandes edifícios verticais, então os carros não podiam mais estacionar no térreo, no nível do térreo, eles tinham que ficar elevados, e no nível do térreo aquele espaço eram das pessoas, então eu criava parques, enfim, alargava as calçadas para plantar árvores, para colocar ponto de ônibus. Então acho que foi um primeiro exercício, assim, de: "Não, gente, vamos fazer diferente", né. E aquilo foi meio chocante ali dentro da universidade e tal, aí acabei ganhando, alguns prêmios com esse projeto. E aí depois eu fui trabalhar como arquiteta mesmo, e aquilo também não fazia sentido para mim, né, eu ficava lá também, copiando, colando, né, não tinha muita inovação naquilo que estava fazendo, seguia sempre a mesma forma. Aí eu fui estudar, o que que era essa sustentabilidade, né, que eu via que era uma outra forma de fazer as coisas. E aí eu fiz esse mestrado em gestão ambiental urbana na Holanda, que é uma nação, né, que tem toda essa questão da inovação na raiz, né, eles estão, hã, localizados abaixo do nível do mar, então eles têm uma preocupação muito grande, isso já faz tempo, né, foi em 2009 que eu fui para lá, mas eles já tinham uma preocupação muito forte, né, com o aquecimento global, né, então porque se a hora que o mar, elevar de uma certa forma, eles vão ser os primeiros, a não existir mais, né, então eles estão muito à frente nessa questão e sempre pensando em formas diferentes, né, de viver, de se relacionar com o planeta. E foi muito interessante, assim, tanto a minha estadia lá, eu acho que foi a minha primeira, meu primeiro contato, de fato, né, com essa outra visão de mundo, né, com essa preocupação muito forte, que eu acho que aqui no Brasil naquela época ainda era uma coisa muito distante, né, muito vista como ideológica, né, e não era um fato consumado de que o mundo estava mudando e estava mudando cada vez mais rápido e que tinha uma urgência, né, e lá a gente sentia mesmo no dia a dia. E aí, no meu mestrado, eu acabei me deparando com esse livro, né, o Cradle to Cradle, que está aqui, aqui, mostra. Pode mostrar nessa daqui. Pode ser nessa daqui mesmo. E ele foi justamente, né, ele traz essa chave, né, ele diz de forma muito clara, hã, inclusive é o subtítulo, né, "Refazendo a forma de como fazemos as coisas", né, e isso, era tudo que eu queria ouvir e fala de uma forma e eles escrevem de uma forma muito simples, né, com exemplos muito fáceis mesmo, né, do dia a dia. E aí eu me apaixonei pelo livro, pela ideia, e aí fiz a minha tese ali de mestrado, né, com base nesse então, entendendo o que que seria isso no ambiente construído. E aí eu voltei para o Brasil, e aí no começo tentei aplicar nos projetos, né, então eu já com esse olhar mais de planejamento urbano, então eu pensava assim muito: "Ah, como que eu vou fechar os ciclos de água, de energia", né, a gente participou de um projeto aqui em São Paulo que chamava o Arco Tietê, na época do Haddad, que ele chamava profissionais teve um edital, né, então para redesenhar toda essa região entre do rio Tietê, né, ao redor do rio Tietê, que é uma região muito urbanizada, mas que tem toda uma infraestrutura, mas ainda tem aquela cara de galpão industrial e tal, né, então ele queria urbanizar aquela área. E aí a gente entrou com um projeto lá, então eram pessoas, assim, com essa característica de serem jovens, recém-formadas, e a gente propôs desenterrar o rio, né, e trazer ciclovias e diminuir a marginal e tal. E a gente ia então eram, arquitetos, engenheiros, economistas e advogados, e a gente ia então a gente trouxe esse projeto que parecia uma coisa maluca,
mas a gente cumpria com todos os critérios, os requisitos do edital e ia passando de fase, de fase, de fase, então a gente estava concorrendo com a Odebrecht, nenhuma dessas existe mais, né, Camargo Correia, Odebrecht e tal, e os caras não tinham como cortar a gente continuava até que chegou no final, uma hora, a gente falou: "Meu, não vai dar em nada, a gente está aqui, está concorrendo com os caras têm uma estrutura gigantesca". Mas foi um exercício muito legal. E aí, no meio disso, eu fui convidada para participar de um workshop no Pernambuco, lá no Araripe, e para trabalhar economia circular no Polo Gesseiro, né, o Polo Gesseiro é lá, é de onde se extrai mais de 90% da gipsita, que é a matéria-prima, né, do gesso, aqui no Brasil. E um dos convidados foi o professor Michael Braungart, que é um dos coautores, né, do Cradle to Cradle, e a ideia era, então, implementar a economia circular nesse polo. E aí eu fiquei lá uma semana com o Michael, fiquei como auxiliar dele, então, estava dando um apoio para ele, e foi muito legal. E aí ele entrou em contato, e aí ele falou: "Não, Léa, eu preciso de alguém que me represente aqui em São Paulo e tal, queria que você me representasse". Eu falei: "Mike, mas eu trabalho com outra coisa, eu trabalho com planejamento urbano, né, e tal", eu mostrei os projetos e tal. Ele falou assim: "Não, mas você não está entendendo, é a mesma forma, né, a mesma forma que você vai desenhar um sapato, um celular, você vai pensar da mesma forma para uma casa ou para uma cidade, você já está pensando isso, né. Então a gente está falando aqui a mesma língua e tal", e aí eu voltei para São Paulo e a gente começou a trabalhar junto, e aí no meio aí justamente aqui que eu encontrei com a Carla, né, acho que foi. Ai, alguém mais está falando disso. Estou sozinha, né, no Brasil. E você, Carla, como é que foi a sua trajetória até encontrar com a Léa? Bom, eu acho que eu tive desde muito nova, assim, esse interesse. Quando eu tinha 12 anos, foi em 92, né, ia ter a Eco 92, a Rio 92, e a minha escola aqui em São Paulo fez um programa com os alunos para falar sobre temas ecológicos. Na época, na aula de ciências, a gente tinha vários grupos, eu lembro que o meu grupo pesquisava resíduos sólidos. Então eu já entrei um pouquinho nesse, né, fui aprendendo sobre isso, lembro que eu fui uma das alunas selecionadas para ir para o Rio, participei lá da Eco 92 e eu tenho poucas memórias, assim, claras, mas lembro de ficar muito sensibilizada, assim, né, nesse movimento de, puxa, tem alguma coisa errada, né, com 12 anos já falta, as coisas não estão organizadas de um jeito muito, muito certo, né, enfim. E dos 15 aos 17 anos eu morei no Novo México também. Eu fui selecionada para uma instituição de ensino, chama os Colégios do Mundo Unido, né, United World Colleges, que tem várias filiais no mundo, e eu fui para essa dos Estados Unidos, no Novo México, e aí conviver com pessoas de vários países, de várias culturas, e tinha uma carga muito idealista, né, um movimento que começou nos anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial, acho que foi nos anos 60, mas com essa ideia de fazer jovens conviverem uns com os outros para ter uma cultura de paz e sustentabilidade. E aí lá tinha muito essa ideia de, vamos mudar o mundo, mudar o que está de errado. E eu estudei lá história, sistemas ambientais e arte e design. E lá a gente tinha, né, era a época do colegial, aqui na minha época era colegial, ensino médio, e lá você conseguia escolher as matérias, né? Então você escolhia uma ciência, uma humana, enfim. Então eu escolhi estudar sistemas ambientais, arte, design, história e a matemática mais facinha, inglês e português autodidata, para me liberar. Então foi muito, aí já é um pouco onde eu fui fazendo o meu interesse, né? Misturando essas coisas, e eu tinha muita vontade de trabalhar como artista plástica, e lá eu também entrei um pouco em crise, se era artes plásticas, se era design, é uma coisa que até hoje me acompanha um pouco, mas se era uma coisa, né, pela arte mesmo, ou se era para usar minha criatividade para uma mensagem, né, para um fim, né, enfim, pelo design. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei bem perdidinha, assim, do que eu queria fazer. Eu primeiro entrei em arquitetura, também na FAO, aí percebi que nunca tinha pensado em ser arquiteta, saí, prestei de novo, entrei na história, mas aí junto com a faculdade eu comecei a fazer esse curso com os irmãos Campana,
que eles estavam dando uma oficina, na verdade, semanal, no MUB, que é o Museu Brasileiro da Escultura, e aí eu lembro que estava cheio, eu estava lotada, eu entrei na lista de espera e consegui entrar depois de um semestre, então bem no comecinho da faculdade eu já comecei a fazer essa oficina e era de construção de objetos, né, então era aquela abordagem dos irmãos Campana que é bem menos na prancheta e mais, né, na pesquisa, de pegar os materiais, virar do avesso, né, então é uma coisa muito criativa, e foi aí que eu também comecei a trabalhar com resíduos, né, que eu me apaixonei pelo EVA, passeando pelo Brás, eles falam para a gente comprar materiais, e eu descobri esse material EVA, que é muito colorido, e que na época, ainda hoje, né, era jogado fora, havia aqueles sacões de resto, né, resto de corte de EVA, todos coloridos, e aquilo indo para o lixo, né, EVA é etilvinilacetato, né, enfim, é aquela borrachinha colorida, né, não é bem uma borracha, mas é um plástico, né, É uma o Vinícius espuma, sabe, né? Meio que uma espuma, né? é um plástico expandido, né? Aí ele fica espumoso, faz sola de sapato, faz aquele tatame de yoga, né? Aqueles tapetes de quebra-cabeça, assim, que monta para criança, piso de academia, brinquedinho, enfim, um monte de produtos, assim, um pouco, às vezes, descartáveis também. É um material que ele não recicla, ele não composta, né? Ele é um material, depois que você expande, você não consegue fazer EVA novo, né, com ele, então ele vai para lixão, para aterro, né? Na época era queimado também, o que é bem complicado, porque é um material que não é tóxico, lá inerte, mas se você queima é bem ruim. Hoje em dia eu acho que já não se queima, mas ainda vai para aterro, vai para lixão. E aí eu fiquei muito impactada, assim, sabe, com aquilo sendo jogado fora, e falei, nossa, dá para fazer muita coisa com isso, é colorido, né, é fácil de cortar, é gostoso de mexer. Na época também tinha uns sacos enormes de bolinhas de EVA, que eles vendiam, eu lembro que era R$1 o quilo, e o quilo, assim, é um sacão, sabe, que é Muito muito EVA, leve, né? assim, era muito barato, porque eles faziam, não sei se vocês lembram, tinha uns tapetes de pezão, que vendia no semáforo, Sei. lembra que os caras vendiam, os tapetes eram 2 pezões, assim, com um monte de furinho, você lembra disso? Era um tapete de chuveiro, que eram 2 pezões para você usar no chuveiro, mas tinha aquele monte de furinho, e esses furinhos eram umas bolinhas, e aquilo era um resíduo, né, deles de produção. Eu falei, gente, um monte de bolinha colorida. Eu comprei, fazia uns puffs transparentes, enchia de bolinha, aí comecei a fazer brinco, fazer colar, e aí nessa brincadeira com as bolinhas eu comecei a enrolar uns colares e falar, nossa, viram uma espiral, dá um efeito meio maluco das cores, e comecei a pesquisar e a criar essas mandalas, assim, com EVA, e aí, nossa, eu fiquei anos com EVA, mas eu fazia esse material, o EVA ele é muito difícil de colar, né, então eu ia moldando e usando uma cola, tipo super bonder mesmo, para colar uma camada na outra, né, e era um impacto muito grande, e ao mesmo tempo eu me juntei com outros alunos dessa oficina dos Campana, a gente criou um grupo de design, depois que acabou, foram 2 anos de oficina, e a gente fez uma exposição lá no MUB, enfim, e começou a sair matéria em revista, sabe, porque era Campana, eles são famosos, e a gente era meio discípulo, então começou a sair essas matérias, e as minhas peças sempre estavam, assim, página inteira, na capa, porque era colorido, as pessoas gostavam, e eu era a única que trabalhava, né, com resíduo, tinha essa preocupação, falava, arte ecológica, é sustentável, e eu ficava super culpada, assim, eu falava, nossa, mas eu uso essa cola, eu já não achava legal, sabe, usar a cola, eu sabia que era, enfim, uma cola forte, sei lá, se é tóxica, né, e ao mesmo tempo não era muito elegante, né, como solução, e eu comecei a vender algumas peças em algumas lojas, só que se a pessoa deixava cair, ou às vezes, sabe, o gato ia lá e arranhava, ou esbarrava, rasgava, né, porque a cola é mais forte que o EVA rasga, e era super difícil de colar, né, depois, as pessoas, vou consertar, às vezes eu tinha que fazer outra, porque não adiantava, né, eu falava, nossa, era uma coisa pecinha por pecinha, para depois aquilo, né, desperdiçar, enfim, virar lixo. E aí eu falei, cara, eu não quero mais fazer assim, eu preciso inventar um jeito de fazer sem a cola, tem que ter um jeito que eu consiga consertar melhor, e eu passei 2 anos pesquisando isso, assim, né, eu fazia faculdade de História nessa época, mas no meu tempo livre eu ia pesquisar, ia falar com serralheiro, falei com professores de design universitários, falei com um monte de gente, como você faria isso sem cola. E aí eu consegui, depois desses
bastante tempo, desenvolver uma forma de encaixe, e aí para mim foi essa pesquisa, de nossa, dá para você fazer de um outro jeito para aquilo durar mais, para aquilo poder ser consertado, porque aí ele já não quebrava, porque era muito difícil de rasgar, mas se quisesse, se quebrasse, dava para desfazer. E aí eu fiquei muito empolgada, e já eu me considerava mais designer, né? Foi a minha faculdade de design, foi esse trabalho com EVA, assim, essa busca de como fazer. Mas, ao mesmo tempo, aí foi quando eu comecei, eu ganhei um prêmio de design, quando eu desenvolvi essa técnica, participei de exposições, e aí comecei a procurar como expandir isso, né, uma coisa muito idealista, então, como eu vou salvar todo o EVA do Brás, sabe, vou fazer depois do São Paulo, depois do Brasil, vou fazer programa, geração de renda, e entrei em projetos de empreendedorismo, fazer um plano de negócio, e aí eu fui me ligando, sabe, no que era essa realidade, e comecei também a receber, saía nas revistas, eu recebia ligação de empresas que fabricavam EVA, falando, a gente quer te doar, seu trabalho é lindo, a gente quer doar nosso EVA para você, você vem buscar, a gente entrega, e aí eu comecei, cara, era 10 toneladas por mês, 4 toneladas por mês, não sei quantas toneladas, e eu lá fazendo meu plano de negócio, falando, cara, quanto que eu preciso produzir para absorver isso, e ao mesmo tempo você tem que continuar produzindo, porque o negócio continua vindo, e eu falei, não, isso não é solução, é lindo, mas eu não vou resolver o problema do EVA, nem do Brás, nem muito menos, sabe, não faz sentido. E aí entrei nessa crise também, sabe? Também não quero passar a vida produzindo coisa de EVA para resolver o problema do resíduo de EVA. E aí eu parei um tempo, mudei, né? Eu desacelerei bastante isso e voltei a pesquisar. O que é, então, ecodesign? Como que resolve esse problema dos resíduos? E foi aí que eu também encontrei esse livrinho aqui, né? Cradle to Cradle, que também girou uma chavinha para mim. Que eles falam bastante disso, né? Que não adianta você tentar resolver o problema ecológico olhando só para a ponta dos resíduos, né? Pensando em gerenciar os resíduos, porque você tem que olhar desde o começo como as coisas são desenhadas, como elas são produzidas, né? Já pensar o que vai acontecer. Então não adianta a gente só querer, né, inventar o que fazer com o resíduo. A gente pensa, por que esse resíduo está aqui e ele não tem valor mais? Por que esse resíduo não tem o que fazer com ele? Por que ele existe, né? Por que ele existe? Por que está sendo desperdiçado? Por que tem um desperdício aqui? Porque se esse material fosse reciclável, daria para reciclar, se fosse, enfim, né? E aí eu pensei, nossa, é isso, né? Você tem que mudar a forma como esse EVA é produzido, não é um material que deveria existir para essas finalidades, né? E aí eu me empolguei muito com isso, assim, fez todo sentido para mim. E aí também confirmou muitas coisas que eu já gostava no meu trabalho, essa ideia de você já criar pensando em como consertar, pensando em como desfazer e aproveitar os materiais, mas num nível, né, numa escala muito maior, pensando em toda a indústria. E foi aí que ninguém conhecia isso no Brasil nessa época, isso eu li, acho que foi em 2008 o livro. E aí eu comecei a falar disso um pouco, eu fazia já oficinas, né, dava algumas palestras, eu trazia esses conceitos, mas era muita novidade. E aí, acho que foi em 2013, eu tinha tido a minha primeira filha, eu lembro que eu estava justamente lendo o segundo livro deles, que é o Upcycle, que tinha acabado de lançar nos Estados Unidos, e eu tinha conseguido, eu lembro que foi o primeiro livro que eu li, quando eu estava amamentando ela, e estava, nossa, isso é muito incrível, né, nossa, eu precisava fazer, e aí eu vi uma divulgação da Leia, que eu já conhecia, assim, era conhecida, né, a Leia foi amiga da minha irmã, e também amiga do meu companheiro. Teve essa coincidência. Teve várias coincidências. Tem várias coincidências. A gente, né, tinha... Não foi por acaso, não foi por acaso. A gente era conectada no Facebook e eu vi ali uma divulgação de uma oficina que ela ia fazer sobre Cradle to Cradle. Falei, caramba, mas ela... Mandei uma mensagem na hora, falei, nossa, eu sou apaixonada por essa metodologia, esse livro, você conhece, tá dando oficina? E ela me contou que ela tinha acabado de conhecer o Michael Braungart, que ela tinha estudado isso na Holanda e que ela ia começar a representar ele aqui. Falei, nossa, eu quero te ajudar, eu quero muito que as pessoas, né, quero muito trabalhar com isso aqui no Brasil. Eu lembro que a gente foi se encontrar, foi almoçar junto, eu levei minha filhinha ainda de carrinho para a gente almoçar e conversar. E aí a gente se juntou, acho que isso era comecinho de 2014, né? A gente se falou, acho que no final de 2013. Acho que sim, Eu acho que janeiro. Estava num período bem puerpério, assim, né? E aí a gente começou a sentar junto e pensar, né? Que como a gente vai fazer, com quem que a gente vai falar, e aí começamos
nessa época, primeiro bater na porta de várias empresas, contar, né, Isso acho que é interessante dizer que foi o Michael, né, que orientou a gente dessa forma, assim, né, porque a gente falou, mas Michael, e aí? Né, ninguém conhece isso aqui, você quer mudar toda a indústria do Brasil, por onde a gente começa? Daí ele falou, não, você tem que ir lá nas grandes empresas, nas maiores empresas, falar com o CEO, não adianta você falar com o coordenador de sustentabilidade, você tem que ir lá no CEO, como se fosse super fácil, como se fosse super fácil, e eles vão te receber, e aí você só fala o que é o Cradle to Cradle, o que é a economia circular, os caras vão achar incrível e vão contratar a gente, né? E aí a realidade... Com essa convicção já. É a convicção de um homem alemão, A convicção entendeu? de um homem alemão. Já estava, né? Já tinha falado com essas grandes empresas, né? Não, e aí a gente ia, e os CEOs, né? Às vezes era CEO, às vezes era o diretor de sustentabilidade. De pessoas de cargo bem alto, né? Nessas grandes empresas, assim, eles realmente abriam a agenda pra gente, mas assim, abriam assim, então tá, reunião de meia hora, tal, tararã, e a gente se preparava, tudo, ia até lá, né? E aí virava 1h30, né, as reuniões. A gente ficava eterno na reunião. Não, mas... E a gente ficava explicando tudo, e eles, né, nossa, que legal. Uma reunião consultoria, né? Virava uma reunião aula, assim, né, quando ouviam, tinha uns que achavam que já sabiam muito, mas e aí achavam incrível, mas olha, isso é um pouco avançado demais aqui, né? Quem que já está fazendo isso aqui? Qual concorrente meu que está fazendo? Ou então, os consumidores não estão pedindo ainda, isso é muito avançado mesmo. Era meio, isso está muito avançado, isso é para a Europa, aqui os consumidores não estão pedindo ainda. A gente já tem essas ações de sustentabilidade, XY. Isso era 2015, 2016, mais ou menos? 2014. 2014. Isso foi ao longo do ano de 2014, né, que a gente fez muitas conversas, né? Teve uma, não sei se a gente pode falar aqui, mas, tem várias histórias dessas, né, mas teve uma que a gente foi, uma grande empresa de indústria de plástico, né, todo mundo já deve ter em mente qual que a gente está falando, e aí o cara falou assim, não, a gente, não, muito legal, então, mas a gente já tem uma coisa dessa aqui, que a gente pega... De economia circular. De economia circular, a gente pega resíduo de plástico e junta com o resíduo de café e faz lata de lixo, lembra que ele falou isso? Aí a gente não entendeu nada, né? Depois de 2 horas. Foi por meses, né? Fazendo isso e não conseguia fechar nenhuma consultoria. E o governo de São Paulo também a gente foi, né? A gente foi falar com muita gente. Muita gente. Muita gente importante recebia mesmo e depois não dava continuidade. Mas era uma coisa meio, está um pouco à frente. Acho que aqui o mercado não está preparado, também vê que ia ter que mexer, né, na produção é mais difícil, né, não era naquela época ainda, eu lembro... Investir em maquinário. Repensar, né, materiais. Pesquisa, né, inovação, pesquisa. E é uma época que eu lembro, quando eu trabalhava com EVA, as empresas queriam, sustentabilidade era brinde sustentável. No meu plano de negócio, isso foi uma crise, né? Plano de negócio, vocês têm que fazer brinde sustentável. Eu falei, mas quero fazer 10 mil brindes sustentáveis, né? Era um pouco essa ideia, que era o departamento, era uma coisa de marketing, né? Não tinha esse olhar do core, né? Do negócio da empresa. E aí a gente resolveu, né? Falou, não, então a gente precisa primeiro, então, se as pessoas não estão pedindo, elas vão pedir, ou se o mercado não conhece ainda, a gente precisa falar sobre isso, né? E vamos mudar a lógica, em vez da gente bater na porta, vamos fazer uma plataforma, um site, vamos fazer um processo de educação, de comunicação sobre isso, criar uma massa crítica, para aí ou as pessoas pedirem, ou as empresas que se interessarem procurarem a gente não, sabe? Tem quem quiser, né? Quem está querendo mesmo. E foi aí que a gente criou a ideia circular. Redirecionou a energia, né? Então, Léa, conta um pouco a partir da ideia circular que vem para trazer a formação da economia circular, o que é a economia circular. E aí eu acho que também vale contar um pouco do que é a economia linear, né? Porque às vezes a gente está inserido dentro de uma economia que a gente não sabe nem o que é. Isso, eu acho perfeito, né? Sempre quando a gente vai explicar a economia circular, a gente começa a olhar para a economia linear antes, que é esse sistema produtivo, né? Que a gente vive hoje em dia. Então, nesse sistema linear, a gente extrai recursos, produz, né? Os nossos produtos, consome e aí a gente descarta. Isso tem uma linha
reta, né? Por isso economia linear. E a economia circular vem com esse contraponto. Então, como é que a gente pode mudar essa economia linear e fazer as coisas de outra forma, né? E aí, para isso, a gente tem que que o Cradle to Cradle, né? A economia circular tem algumas linhas, e aí a gente segue a linha do Cradle to Cradle, que é do berço, significa em português do berço ao berço, né? Então a gente começa a entender essas questões econômicas e ecológicas, né, a partir do ponto de vista do design, né? Então do redesenho de produtos, né, de sistemas, De de materiais. materiais, né? Então, como é que a gente pode fazer as coisas de outra forma lá no início, lá no berço, né? Já pensando no próximo ciclo, ou seja, no próximo Berço. berço. E acho que isso do berço ao berço, acho que é legal, porque as pessoas também às vezes estranham esse nome, né, que é uma provocação, porque tem uma expressão da análise de ciclo de vida, né, que é uma das metodologias para você medir os impactos negativos e tentar, né, minimizar esses impactos, olhando desde o berço, que é a extração, até o descarte, que seria o túmulo, né, então você fala do berço ao túmulo. Então fazer uma análise de ciclo de vida do berço ao túmulo, e eles justamente... Cradle to Grave. E eles fazem justamente essa provocação, mas por que, naquela época, né, que eles lançaram, acho que em 2002, esse livro, por que a gente tem que naturalizar essa lógica, que é do berço ao túmulo? Você está naturalizando que um produto tem que ser criado e descartado, né? Mas por que tem que ser descartado? Por que tem que ter um túmulo? Por que a gente já não pensa desde o começo do berço ao berço? Então, pensa no produto de uma forma que ele não vire lixo, né? Que você mantenha esse valor em circulação. Então, já tem essa ideia, na época não se falava que era economia circular, quando eles começaram, mas eu acho que isso que deu esse ímpeto, né, essa base metodológica para pensar, né. É. E é importante também imaginar que a economia circular não é tipo você ligar as duas pontas, né? Porque senão você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e tentar aqui pegar o final e juntar no Na começo, marra, né, na tipo marra. assim. Então é uma outra forma de pensar. E aí o que eles trazem é, é que a gente que a natureza, né, os sistemas ecológicos são sistemas que funcionam muito bem, né, e eles estão aí há muitos e muitos milênios, né, e são sistemas que não só produzem para si, mas eles também produzem para além, né, do que eles precisam, né, e aí eles trazem aquele exemplo da árvore, que é um exemplo bem famoso. Imagine uma árvore, né, então ela produz folhas, frutos, sementes, né, e as pessoas vão lá e usufrutam da sombra, e a formiga também come as sementes, e ela não produz só aquelas sementes que ela precisa para se reproduzir, né? Ela acaba produzindo muito mais do que aquilo, né? E aí, a partir disso, então eles pensam assim, então quais são os princípios da natureza, né? E aí eles elencam 3 princípios básicos, né? O primeiro é que resíduos são alimentos, né? Qualquer resíduo na natureza serve como alimento para a mesma espécie ou para outras espécies. O segundo é utilizar a fonte solar que é ilimitada, né? Então que é constante e que a gente deve usufruir dela e fazer o melhor uso para a gente. E o terceiro é celebrar a diversidade, né, que é um princípio que se aplica muito bem, né, para os países em desenvolvimento também, que a gente pode usar a nossa cultura, né, a nossa sabedoria para implementar tudo isso de uma forma cada vez melhor, né? E mais local, né, E mais usando os local. recursos locais, as Então, culturas, né. as potencialidades, né, então o que a gente tem aqui, o que a gente pode colher, e aí assim, fechar os ciclos, né. E aí Ô Carla, mas o que que muda, assim? Porque hoje as coisas são feitas de uma maneira, né, então, por exemplo, você produz um refrigerante que tem uma garrafa lá e tal, aí aquela garrafa você vai ter um problema depois, que ela vai para o meio ambiente e tal. O que que muda na lógica para a gente fazer essa transição entre economia linear e circular? O que que é diferente, né? Que a Leia falou que é uma metodologia de design, né, então é o jeito que a gente vai fazer o desenho, o pensamento da coisa desde o início, né. O que que muda de um modelo para o outro, assim? uhum. Eu acho que muda principalmente a esse olhar para o que vai acontecer depois.
né, que é quando os designers ou, enfim, engenheiros de produção, as empresas criam um produto, você tem vários critérios de design, né, tem um critério funcional, estético, de custo, né, um grande critério, mas você não tem como critério e depois, o O que marketing, acontece? né? O premium. Premium, Premium. né, fazer, enfim, tem vários critérios que se usa, mas você nunca pensa, bom, e depois, o que acontece com aquilo? Então, básico é falar, bom, você vai colocar um produto no mundo, você vai pensar no que acontece depois com ele, para onde ele vai e como ele retorna. Então, como ela estava falando essa ideia dos ciclos naturais, né? Você olha que isso, os resíduos são alimentos, são nutrientes para outros processos. E aí, primeiro, se a gente vai criar um produto que vai voltar a ter contato com a biosfera, né? Que ele vem de uma fonte renovável, ele vai voltar a ter contato, você tem que desenhar esse retorno com intencionalidade para ele não contaminar a biosfera, pelo contrário, para devolver esse valor como nutriente, né? Mesmo no caso dos alimentos que a gente come, enfim, né? Como que a gente consegue retornar depois esse valor para a terra, para o solo, para regenerar o solo, que hoje em dia também não acontece. Então, como, né, olhar esses ciclos biológicos e voltar. Mas, por outro lado, é você olhar, né, usar essa mesma lógica circular, né, cíclica da natureza, nos processos industriais. Então, eles separam o ciclo biológico e o ciclo técnico, né, a biosfera e a tecnosfera. Então, eles pensam como que a gente usa essa mesma lógica dos resíduos como nutrientes na esfera industrial para materiais não renováveis. Então, acho que o que muda é isso. Se você vai estar usando um metal, um plástico, né, um material que ele não é rapidamente renovável, ele é finito, então como que a gente desenha isso para manter o valor dele em circulação na indústria, sem contaminar a biosfera, né? Então, tanto não contamina a biosfera, quanto não perde, não desperdiça esse valor de um material finito, soltando ali na biosfera. Então, aí é você desenhar não só os materiais, os produtos e os sistemas para garantir que esses materiais vão continuar circulando na indústria. E aí isso tem várias formas, né? Hoje em dia a gente pensa só em reciclagem, então como a gente vai reciclar, mas a reciclagem é uma das possibilidades e geralmente é a última, porque você tem uma perda grande de energia, né, do valor dos materiais e a logística toda, a gente sabe isso muito bem hoje em dia, né, toda essa briga de regulamentação, de logística reversa, né, enfim. Mas a ideia é que você pode ir muito além de reciclagem, é pensar em primeiro lugar, né, isso a gente já vê agora, como que você vai reusar mais tempo, né, ou aumentar a durabilidade de um produto, como você vai aumentar a possibilidade de você consertar aquele produto, né, ao reparo, ou compartilhar o mesmo produto entre vários usuários, né, hoje em dia a gente tem isso, né, muito compartilhamento de carros, né, o Airbnb, tem várias plataformas digitais que aumentaram essa, né, prática de compartilhamento, ou como você vai redistribuir, hoje que a gente tem brechó, né, você tem formas de redistribuir o mesmo produto antes de reciclar, ou remanufaturar, né, como que a empresa já volta, e aí vem várias olhares, né, agora tem uma tendência de pensar o produto como um serviço, por exemplo, então, em vez de você comprar uma televisão, você compra 1000 horas, sabe, ou uma máquina de lavar. Você não quer ter aquela máquina inteira ser sua propriedade, né? Mas você quer a roupa limpa, você quer usar o serviço daquilo, né? E a maioria dos objetos, um computador, um microfone, são coisas que a gente está interessado num serviço. Então, tem empresas já oferecendo um serviço em vez do produto, e isso facilita, né, esse retorno, esse conserto das peças, né, passa a ser responsabilidade da própria empresa. Então, vários modelos de negócio diferentes, né, para além só de pensar em reciclagem. Mais ou menos isso. Tem uma coisa muito legal aí que eu acho que pode clarear um pouco quando você fala de ciclo técnico e ciclo biológico, foi o exemplo da lixeira feita com plástico misturado com borra de café. Então, por exemplo, se a empresa fosse alugar a lixeira e não vender a lixeira para alguém, essa lixeira em algum dia fosse voltar para ela resolver, como é que ela ia desacoplar? Fala um pouco sobre isso, essa coisa da mistura desses ciclos. Acho que justamente é isso que as pessoas têm que entender por que a gente falou, ai meu Deus, não entendeu nada, porque uma das propostas, um dos princípios de design, né, para você pensar o que vai acontecer com uma coisa depois, é entender, eu estou desenhando isso para voltar para o ciclo biológico ou para o ciclo técnico? Então, se é para o ciclo biológico, vou pensar numa coisa que é compostável, né, enfim, a borra de café é uma sobra incrível para o ciclo biológico, né? E, por outro lado, um plástico, ele está voltando para o ciclo técnico, ele vai ser reciclado. Então, se você mistura uma borra de café com um plástico, você não consegue compostar isso não volta para o ciclo natural, e na hora de você reciclar, aquilo, o café
prejudica a reciclabilidade do plástico. Então, na verdade, você está juntando duas coisas, dá para fazer uma lixeira, sabe? E você mesma sabe, né, Ana? Para que a lixeira pressupõe que você tem lixo, então que a gente quer acabar com o lixo, então não, né, vai fazer lixeira misturando essas. É mais essa ideia de, tenho esse resíduo, vamos juntar tudo e fazer uma outra coisa, mas não está pensando no que acontece depois. Então, basicamente, é você dissociar, né? Se você pode até misturar materiais do ciclo biológico e do técnico, mas já pensando depois como você vai dissociar, como que você vai encaminhar cada um para o seu ciclo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante também que eu observo na sua trajetória, que é a seguinte: você é um artista, né? E tudo que você faz com o EVA, que você já fez com o EVA e tal, é tipo muito lindo de ver, por isso que vira capa de tudo que é revista, site e notícias sobre isso, né? E essa coisa da arte que é feita à mão também, né, que é a manualidade, assim, o artesão, o artista plástico, a gente costuma misturar muitos desses materiais, né. Isso causa também um pouco dessa complexidade no futuro, né, tipo essa coisa. Eu queria tua opinião sobre isso, porque o que eu acho massa é que tu é artista, né, e aí conheço outros artistas que dizem assim: "Não, se tem alguma bagaça para resolver, algum resíduo para resolver, vamos transformar tudo em arte, porque a arte salva, né, a arte ela aumenta a vida útil de qualquer coisa e tal". E se em algum ponto, assim, a gente já conversou sobre isso em alguns momentos, assim, como é que você vê essa mistura desses materiais na arte e essa vida, o quanto a arte consegue aumentar essa vida útil? E a gente pode falar até um pouquinho desse lugar da gente de atrasar, né, da gente chegar, tipo, tem um exemplo muito interessante nas aulas da ideia, que é sobre andar com o carro, indo para o precipício, só que um pouco mais devagar, né. Então, a relação da arte com esse atraso desse carro, como é que você sente isso? Ou então, só para explicar essa metáfora do carro, né, não sei se que a gente sempre fala que a maioria das estratégias de sustentabilidade hoje em dia, né, tem esse problema que elas focam numa abordagem quantitativa, né, minimizar os danos. Então, vamos medir os impactos negativos, vamos reduzir. Só que, primeiro, que é muito difícil, é um esforço para reduzir sem questionar toda a lógica do que você está fazendo, né? Então, você só vai, se você conseguir fazer isso, você vai estar extraindo um pouco menos de material e vai estar descartando um pouco menos, mas você não está, né? Aí a gente brinca, né? Como você está num carro indo para um precipício, você fala, ai meu Deus, vai ser muito ruim, então vamos um pouco mais devagar, né? E se você só vai mais devagar, vai na mesma direção, o carro cai no abismo, né? Então a gente precisa repensar, né? Mudar de rota, repensar essa lógica. E aí, assim, foi minha crise também, né, com o EVA, que era essa ideia mais ingênua no começo, eu vou salvar o EVA, vou usar o EVA pela arte para salvar esse material, e eu percebi, cara, não vou, pela escala eu não vou. No começo tinha a questão da cola, eu resolvi isso, e eu acho que é muito legal, porque quando você consegue, mesmo numa escala menor, artesanal, demonstrar esses princípios circulares, tem um poder muito grande. Não é em escala, não é um impacto quantitativo, mas eu acho que é um impacto qualitativo, assim, cultural, sabe, de sacada. Para mim, a arte, com resíduo, ela nunca vai vir como uma solução para aquele resíduo. Por uma questão de escala, enfim, tem a questão das misturas, que conheço muitos artistas que ficam muito preocupados, eu acho que também não são os artistas que fazem também um estrago tão grande, se você for comparar proporcionalmente, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande de mostrar o caminho, porque eu acho que a arte sempre tem esse poder de iluminar, assim. Então, no caso do carro, não é que a gente vai, mas a gente vai iluminar esse abismo, falar, galera, tá errado, sabe? Eu acho que ela dá esse impacto e que é o que eu... Para a direita, né? Exato, tipo, pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, mas tem que ir para outro lugar. Então, eu com o meu trabalho, eu mudei essa lógica, não quero resolver o EVA, ficar medindo o meu impacto em toneladas de EVA que eu recupero, mas pelo contrário, quero usar essa coisa que chama atenção para chamar atenção para isso. Olha, esse é um material assim, assado, esse é um conceito linear, aqui é o que é circular. Então, eu acho que a arte tem muito mais esse potencial enorme de transformação cultural. Léa, dá um exemplo para a gente assim, de um projeto, de um produto ou um serviço que ele muda totalmente a lógica e como que isso transforma a entrada de materiais, energia e a saída, né? O que sai
como que o que sai desse projeto, desse produto, ele entra num novo ciclo ou no mesmo ciclo, assim, como que funciona essa lógica? Bom, a gente tem muitos produtos, né, inclusive o Cradle to Cradle ele virou uma certificação, né, de produtos industriais, né, então era isso que a gente representava no Brasil, né, era uma consultoria para fazer essa transformação de produtos, né, mas a gente pode falar dos critérios talvez, né, que a certificação usa. Então, eles vão falar de circularidade dos materiais, obviamente, né, então como que você vai recircular, os materiais do seu produto, e aí entra critérios de design, então, por exemplo, design para desmontagem, então como que seu produto pode ser desmontado, né, como a Carla fala, né, e não usar colas, né, às vezes parafusar, enfim. Bom, o Vinícius sabe muito disso, né. Hã circularidade dos materiais, a toxicidade, então, qual é a qualidade daquilo que você está colocando, né, nos seus materiais, então você saber, você começa com o inventário, então o que você está usando nos seus materiais, muitas vezes as empresas não sabem, né, muitas empresas que a gente já trabalhou, hã, os próprios designers não sabem exatamente do que sei lá, aquele produto, né, ou a embalagem, né, uma peça específica, então o cara às vezes tem certeza que ele sabe, mas meu, tem uma pecinha ali, né, que é importada da China. E aí ele copia e cola ali, no Ctrl C, Ctrl V mesmo no AutoCAD ali, joga, e aí a hora que a gente desconstrói aquilo, ele fala: "Nossa, eu não sabia", né, essa partezinha vem pronta, e aí pode ser um problema enorme para o que acontece depois, né. Aí também, como que a gente vai gerir a água, né, nas nossas infraestruturas, né, produtivas, a energia, que tipo de energia você está usando, né, é energia renovável, não é, de onde que vem, e também a gente vai falar de uma, justiça social, enfim, de trazer esses temas que são, saúde do trabalhador, né, que são coisas que já deveriam estar acontecendo, né, De não olhar só para os materiais, né, olhar para as pessoas, para o impacto na vida das pessoas, todas as pessoas envolvidas, né, no processo produtivo. Olé, e você consegue me dar um caso, assim, de um produto, serviço que foi feito a partir da lógica da economia circular, do Cradle to Cradle, e como que é diferente, assim? Como que funciona o sistema? Então um caso, né, que a gente gosta muito, que é o da Climatex, que é uma linha de tecidos de uma empresa suíça chamada Hohner, e é interessante a história deles, porque eh, eles estavam na Suíça ali na década de 90 e mudou a legislação ambiental, e as sobras dos tecidos começaram a ser considerados tóxicos, né, então eles não podiam, destinar ali dentro da Suíça. E aí eles criaram todo um sistema para todos os resíduos do tecido irem, pra Espanha, que tinha uma Resíduo da própria produção mesmo. da própria produção. E aí eles iam para a Espanha, e para ser descartado lá, a Espanha tinha uma legislação mais frouxa, só que isso, em termos de custo, né, primeiro em termos de lógica, não tem lógica nenhuma, você ter um resíduo que não é bom, e você achar que tudo bem mandar para outro país, né, então tem uma questão aí ética, moral, né, mas tem uma outra questão que era uma questão de custo, né, imagina você pegar todo o resíduo de produção e ter que enviar, né, numa caixa fechada para um outro país. E aí eles começaram a repensar, né, como que esse tecido era feito, e eles chamaram então o Michael Braungart e o William McDonough, que são os autores do livro que a gente já falou tanto, né, do Cradle to Cradle, e aí eles falaram assim: "Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que que tem nesse tecido, né, quais são as substâncias, por que que ele é tóxico". E aí eles começaram a buscar, e era muito difícil no primeiro momento de que as empresas abrissem, né, os fornecedores abrissem, a Composição, substância, né? né, a composição do que aquilo era feito. Bom, e aí eles chegaram num inventário enorme de centenas, né, de substâncias químicas, e aí eles começaram então a ver quais que eram positivas, né, dentro desse padrão do Cradle to Cradle, e aí sobraram 9, né, foram 9, se não me 9, engano. acho que é 18,
enfim, um número poucas. de centenas passou, eu acho que não chega a ser uma dezena. E aí essas sim eram vistas como substâncias positivas e que podiam ser usadas, né? E aí eles criaram então essa linha nova, totalmente desenhada para o ciclo biológico, né? E aí as pessoas, era tão seguro que as pessoas podiam até inclusive ingerir isso e sem ter nenhuma. Comeu o tecido? É meio Eles estranho, falavam, fica né? até meio estranho. Até quem quer comer um tecido, mas era, né? Mas não Mas tem, se não você tem for embalar problema uma ser comida, alguma coisa que vai usar, né? Isso. poder, por É, exemplo. poder comer é uma métrica interessante, vamos combinar. Eles falavam, né? Safe enough to eat, era uma coisa assim, né? Tipo, não sei quem vai comer, mas é interessante. Mas significa que é muito seguro mesmo, né? Então, que não está soltando nenhuma toxina no ambiente, que, sei lá, você vai colocar num sofá, tudo bem você sentar, tudo bem que teu filho lambeu o sofá, né? Tá vendo como a gente acha que come tecido? Para quem tem uma criança de 2 anos e meio em casa, de você ver a utilidade. Mas, enfim, e aí, ao invés deles terem que exportar esses resíduos, né, para um outro lugar, eles vendem as sobras do tecido para a agricultura da própria região, né? Então eles têm até um certo lucro com os resíduos, né? Então acho que esse é um caso muito interessante. Tem uma coisa também de saúde dos funcionários, né, que melhorou muito. Isso de não estar num ambiente mais tóxico, né? E acho que onde eles tinham que guardar aquele monte de sobra para mandar para a Espanha, você faz outras coisas. A Né? indústria de tecido tem muito problema de efluente de água, né? De água contaminada. Também tem essa história que a empresa de águas, né, de gestora das águas ali da região, foi medir e falou, não, parece ter alguma coisa errada, porque essa água aqui está muito limpa, está mais limpa do que a água que chega. Né? Mais limpa que a água que chega. Tem alguma coisa errada, aí refez os testes, acharam que estava quebrado. E eles tiveram um resultado financeiro muito legal também, né? Que acho que eles estavam quase falindo em um momento e aí aumentou muito a produtividade, eles ficaram reconhecidos, né? Acho que foi o primeiro tecido comercial biodegradável, né? E arrumaram muitos clientes, né? Porque muitas empresas que queriam, né, estofar o seu... acabou pegando um nicho, né? Assim, né? De pessoas que pensam dessa mesma forma, que querem ter esse impacto mais positivo, né? A gente espera que não seja tanto nicho no futuro, né? Que é para ser todo mundo. Saindo um pouco da Suíça, tem um outro caso também que a gente é fã, que é a Desembala, né? Que é de uma ex-aluna nossa, né? A Silene. Foi da primeira edição do curso, né? Da que a gente primeira começou edição a dar. do curso. E ela cria produtos de limpeza, né, com sachês. Então, ao invés de ter embalagens, ela vende o sachê, quer dizer, ela vende embalagem uma também, embalagem né? reutilizável, né? E junto disso sachês, que aí tem um tamanho bem reduzido, e aí você põe no pote, junta com água, né? E aí não tem porque o produto de limpeza normalmente é 95% água, né? Fica carregando. Pouquíssimo produto de limpeza mesmo, né? Exatamente. E também esse também desenhado para o ciclo biológico. Então ele também, o produto em si e o sachê que é solúvel, dissolve, porque o produto de limpeza acaba retornando de alguma forma, né? Você passa o produto, depois ou ele vai para o ar, ou você lava e ele vai para o ralo, né? Então ele é facilmente consumido e aí isso combina muito bem com o ciclo biológico. Então ele volta para esse ciclo, para a biosfera, de uma forma bastante segura. Tem essa ideia do reuso também, né? Que aí você não pensa em embalagem, vamos minimizar, deixar a embalagem menorzinha, mais fininha, né? Ao contrário, tem uma embalagem bem de qualidade, porque ela é para ser reutilizada muitas vezes. Só põe mais água, dissolve mais um sachêzinho. Eu só uso ela lá em casa agora também. Aqueles sprays que quebram, né? Que você compra, você usou 1/4 do produto, o spray já quebra. Ou você joga fora, compra outro spray, né? Então, eu acho que é uma solução bem elegante, né? É muito legal. A questão do transporte também, né? Que é muito leve, né? Transportar. Você fala dos 90% de ser água, tipo, você tem alto custo do transporte, da energia, né? E tem outras empresas que fazem isso também no Brasil, né? A gente entrevistou a Ive também no blog, mas o dela é muito legal por ser, né, para a gente é muito querido, por ser uma mulher empreendedora e ter sido aluna nossa, mas também tem essa solução do sachêzinho hidrossolúvel, que a gente acha muito legal. Né? Então você não precisa criar mais nenhum material, se realmente aquilo só dissolve. Não é um sachê de plástico, né?
É um sachê que você coloca na água e só Ele dissolve, né? Dissolve inteiro e é super lúdico. As minhas filhas adoram ficar vendo dissolver, sacudir, assim. E E aí também só dá para tem. reutilizar esses sprays até quebrar, esse que tá então. em casa já dá para Dá comprar para só usar também. o sachê e reutilizar as embalagens que a gente já usa aí, que as pessoas já usam no dia a dia, assim. É muito legal. Isso é uma coisa que também é um papel da ideia circular, né? Trazer fazer essa comunicação dessas iniciativas, assim. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho do blog da ideia, que é um ambiente que a gente encontra cases assim muito legais assim como esse. E também queria que Leia falasse um pouquinho dos filmes, no plural, né? Porque Leia foi aí já participou de 2 documentários assim. Um que a gente está muito de um amigo muito em comum, que é Leonardo Brandt, que ele fez o filme Descarte, que é de 2021, que você traz um caso muito legal lá que era legal que você falasse. E também agora um filme novo de Pedro Saad, que chama Economia Circular. Então, como é a ideia circular nessa comunicação? Conta um pouquinho aí pra gente. Quando a gente começou lá em 2015, né, quando a gente falou, puxa, precisamos, se ninguém ouviu falar, ninguém está pedindo, a gente precisa trazer esse conceito e com mais critério, né, com mais substância. Então a gente criou um site, né, o nosso ideiacircular.com, e começou a criar conteúdo, né, criar algumas coisas. A gente traduziu de artigos legais que a gente achava, né, até do Michael Braungart, alguns da Fundação Ellen MacArthur, que estava naquele momento também, foi um pouco antes deles virem para o Brasil também, e coisas que a gente mesmo criou. Tem o nosso manifesto que está lá, que foi dessa época, né? A gente criou o manifesto lá no comecinho, em 2015, e fomos criando artigos e estudos de caso. Então, a gente tem, hoje em dia, acho que já mais de quase 150 artigos, né? Lá originais, enfim, que a gente tem estudo de caso, entrevistas também, para trazer mesmo isso para a nossa realidade, porque a ideia não era também só falar da Europa, né? Trazer esses conceitos, mas como que eles faziam sentido aqui no Brasil, né? Então, sempre tentar tropicalizar um pouco, né? Economia circular, trazer para a nossa realidade. E aí a gente tem, então, ali, para quem quiser, tem esse blog cheio de conteúdo, e a gente também criou algumas publicações. Começamos com uma publicaçãozinha, né, um PDF curtinho sobre os 3 princípios do design circular Cradle to Cradle, que são aqueles que a Leia trouxe. E aí a gente fez depois, em 2021, um livro digital com 28 estudos de caso. Então acho que para quem gostou desses, né, que traz mais para a prática, lá tem outros tantos. Vinícius está lá com a dinâmica, com as bicicletas, é incrível, é muito legal. A gente tentou trazer também isso, cases aqui do Brasil, com outros cases de fora, e aí com bastante critério, o que é, quais materiais usam, por que é circular, por que é inovador, sabe? Trazer uma coisa mesmo bem didática, e prática, né, e inspiradora, porque eu acho que falta isso, né, as pessoas ficam muito angustiadas com a coisa da sustentabilidade, muito, às vezes, desesperançosas ou culpadas, e a gente queria, já tem tanta gente falando, né, de tudo que está errado, de tudo que tá, enfim, perigoso, urgente, a gente queria iluminar também o que já está acontecendo de legal, que, né, coisas que são possíveis, que são bonitas. Então, acho que é isso. E tem também o nosso manual de economia circular para cidades, né, que foi de 2022, a gente lançou no ano passado, enfim, está vindo mais coisa aí. Acho que a Leia pode contar dos documentários também. Sim. Não, na verdade, só complementar aqui a fala da Carla, que eu acho que um pouco da nossa missão, assim, é de tentar traduzir isso, né, todo esse arcabouço que tem, principalmente na Europa, né, e nos Estados Unidos também, mas de trazer isso para aqui, para a América Latina, para o Brasil, né, mais especificamente, de como que isso, né, tropicalizar, na verdade, é diferente, é outra realidade. Então a nossa comunicação aqui é um pouco isso, assim, legal, tem exemplos lá que dão muito certo? Sim, tem. E como que isso poderia funcionar aqui também, né? Como que já funciona em muitos casos, né? Em casos bem-sucedidos ou casos caminhando aí, né? Então acho que é um pouco essa ideia, assim, da nossa comunicação é isso, né? E bom, o documentário, na verdade eu tive essa sorte aí de participar desses 2 documentários, né, o primeiro com o do Descarte, que eu acho que é um filme, assim, delicioso, né, foi muito legal a experiência, foi no meio da pandemia que ele fez tudo, né, a Ana participou também, ela é entrevistada,
E ele traz pessoas incríveis, né, para falar sobre essa questão do descarte. E termina com a Ayrton Krenak, né, então acho que é um filme muito, muito poderoso, assim, e nele eu fui entrevistada por esse trabalho que eu fiz, que foi essa casa que a gente construiu do zero, né, nesse pensamento do berço ao berço, né, então tudo que a gente colocou na casa, né, a gente pensou como que a gente desenharia ela de uma forma que fosse pré-fabricada, então que já chegasse pronta, né, para a construção ser uma construção mais rápido possível, com menos resíduos possível, né, e como que o que cada material, cada pedacinho daquela casa, a gente pensou também o que poderia acontecer depois, né, então ela é toda desmontável, né, então além da gente usar materiais de reuso, né, então a gente usou, por exemplo, o principal material foi a madeira, então uma casa de madeira, né, a gente usou um sistema que chama wood frame, que são quadros, né, de madeira, painéis que você vai prendendo um do outro, né, e essa madeira justamente vem de uma outra construção, né, daquelas de formas de concreto, né, eles usam assim como se fosse uma bandeja de madeira, aí você coloca o concreto, e aí depois você tira a madeira e descarta. Descarta a madeira, né? Então a gente pegou essa madeira, fez uma queima, que é uma tradicional japonesa, para você deixar a madeira inerte, né? Ou seja, para não ter problema de bichos, né? Fungos e tal. Então você queima a madeira e ela fica inerte, então você não precisa passar verniz, essas coisas, né? Que tem um cheiro forte, que tem toxicidade. E aí depois, então, o que pode acontecer, né? Não só com a madeira, mas como qualquer outro sistema que a gente colocou lá, então ele é todo desmontável, né? E tem um futuro aí, um ciclo, pode ter um futuro ciclo. E ela foi montada e depois desmontada e montada em outro lugar, né? Ela pode ser, Pode ser. ela está lá ainda, ela não foi desmontada, mas ela pode ser completamente desmontada, dissociada, né, e cada pedaço ir para um outro lugar, ou ela pode ser ampliada, pode ser reduzida, né, É então muito legal essa casa. Tem os outros sistemas também, né? O de tratamento de água do banheiro, né? Tem outras coisas para além da construção que então vocês... a luz, a ventilação, então a gente pensa em todos os sistemas complementares, né, que a gente fala na arquitetura e engenharia, né, de energia, de água e tal. Então, como que a gente pode circular de melhor forma, né, e a água sair limpa, né, a gente não precisar de ar-condicionado e ter uma ventilação passiva, né, então foi assim que a gente pensou. E o outro documentário é o Economia Circular, que é do Pedro Saad, né, a direção do Pedro Saad, mas eu cheguei nele muito pelo Matthew Shirts, que é um jornalista que eu sou fã, né, a gente falou com ele também nessa época que a gente falou lá, 2014, aí. lá no início e tal, então, e ele é um cara também muito, que trabalha, né, com jornalista, mas ele trabalha com essa questão da urgência climática já há muito tempo, né, ele era da Veja, da Editora Abril e tal. E aí ele me convidou para esse filme e eu fiz uma pequena participação e eu também tive a sorte de estar a Kate Raworth, que é uma estrela, então é isso que eu falei, eu tive muita sorte, né, de tanto estar com o Krenak em um e nesse outro com a Kate, fiquei muito feliz, assim, de ver e foi uma surpresa, na verdade, porque a gente filmou antes da pandemia esse, e aí, pandemia, Bolsonaro, tal, cortaram verbas e tal, eu já tinha desistido. E aí a minha mãe falou: Leia, eu te vi na TV. Aí depois... Nossa, estão falando aí de um documentário também, eu nem sei o que é. Eu falei: não, mãe, não é aquele, descarte. Ela: não, é outro. E aí foi isso, aí eu descobri por terceiros, assim, mas que ele saiu e tá no Globoplay agora, acho que os dois estão no Globoplay, né? A gente vai, é um desejo, assim, né, olhar para o cinema como um caminho, né, para aprendizagem também, né, porque tem tanta coisa bacana, assim. Muito legal, muito legal. E a gente pode deixar também aqui, né, no comentário do nosso podcast, esses links para o blog, para as publicações. Esse da economia circular, ele é bem, assim, acho que o descarte ele é mais artístico, mas o do Pedro Saad, ele é bem didático, assim, bem o que é economia circular, então ele traz alguns pensadores, né, ele fala de uma forma bem
simples, assim, eu acho que isso é positivo desse filme. Então, minha gente, agora eu queria falar de um assunto que, né, une aqui todos nós nessa mesa, que é a Rede Nós. É uma comunidade de prática de economia circular para pesquisar, né, e colocar em prática a economia circular. E essa comunidade já vai fazer 3 anos agora em 2024. E eu me lembro muito que em janeiro de 2024, num dos encontros lá da comunidade, a gente falando que esse ano era o ano da gente colocar a nossa voz no mundo, né? E aí várias coisas aconteceram até aqui, né, até hoje. Um é a decisão de abrir a comunidade para outras pessoas que não fizeram curso, né? Acho que é importante dizer que eu e Vinícius somos alunos do curso da Ideia Circular, da formação que vocês oferecem, né? E aí a gente criou essa comunidade a partir desse curso. Mas hoje a comunidade também tem esse desejo de trazer outras pessoas para esse ambiente aqui que a gente cuida com muito carinho. Então, primeiro eu queria perguntar para vocês, assim, para que vocês contassem, na ótica de vocês, como foi para vocês, assim, o início da comunidade que hoje se chama Rede Nós? Porque na época não era, né? Comunidade dos ex-alunos. Conta aí um pouco, vocês. Bom, acho que para contar, assim, primeiro eu contar que acho que em 2018, né, Léa, a gente começou a oferecer esse curso, que a gente estava assim, né, a gente dava bastante palestra, oficina, né, enfim, processos mais curtos, as pessoas ficavam muito interessadas, mas queriam, né, queriam chamar a gente para falar na prefeitura, no condomínio, sabe, que a gente começou a não dar conta, né, de imaginar, e a gente pensou, não, a gente tem que ensinar as pessoas a colocar em prática, né, quem tem negócio, quem faz produtos, e quem quer ir falar no condomínio, na prefeitura, que a gente possa ter mais gente trabalhando por essa transformação aqui, né, que naquele momento, no comecinho, era um pouco solitário ainda, né, a gente era as doidas da economia circular e tinha mais gente querendo entrar na doideira. Então, a gente pensou, vamos fazer um curso online, que na época não era como hoje, né, agora depois da pandemia, lá em 2017, que a gente começou a planejar isso, a gente fez a primeira edição em 2018, com essa ideia de poder pessoas de vários lugares do Brasil assistirem na hora que quisessem, enfim. E aí a gente penou, né, Lé? Foi assim, nossa, como a gente, né, estrutura isso, como que a gente faz para ser muito bom na massa. Então a gente primeiro tentou criar o curso inspirado nos critérios do Cradle to Cradle, né, trazendo essa visão de economia circular que a gente acredita, mas de um jeito bem didático, com aulas curtinhas, né, porque é aquela coisa que a pessoa ia ver em casa, e com encontros, né, para as pessoas se conhecerem, trocarem. Esses encontros eram sempre a parte mais incrível, né, porque as pessoas trocavam muito, não se sentiam mais tão sozinhas. Eu achava que era só eu. Não, tem também você, e pessoas de várias áreas. E aí, a cada edição que a gente fazia, as pessoas ficavam, puxa, mas... Não, e sempre também os encontros, assim, eram eternos, né? Ninguém queria que acabasse. Ninguém queria que acabasse, era para durar 1h30, e dava 2 horas e meia, né? Lembro. E aí acabava aquela, mas a gente tinha que continuar se encontrando, por que a gente não faz uma comunidade? Tinha esse pedido, né, de seguir. E aí, quando chegou, acho que foi na turma que a Ana fez, né? A Ana foi quem puxou muito esse convite da gente, em 2021. No último encontro, falaram, mas a gente não quer que acabe, porque vocês não fazem uma comunidade. A gente falou, então, legal, tem essa demanda, mas a gente não consegue não fazer sozinha. A gente já tinha tentado pensar, vocês não querem ajudar a gente? Como que vai ser essa comunidade, né? E a gente criou um GT, né? Naquela hora, alguém quer ajudar a gente a pensar isso? Um monte de gente levantou a mão. Grupo de trabalho. Um monte de gente falou, eu topo, aí a gente anotou os nomes, já pôs todo mundo para trabalhar, e a gente fez alguns encontros, né, em alguns meses, conversando como que podia ser. Ana indicou também para a gente uma mentoria com a Cuidadoria, né, que é uma organização que também trabalha com essa liderança regenerativa, com comunidades, e a gente ficou aí imaginando, mas acabamos colocando em prática mesmo, né, falamos, vamos começar mesmo para testar. E começou, acho que isso, né? Foi agosto, setembro de 2021. Foi em setembro de 2021. Foi no seu aniversário. O encontro da comunidade foi no dia do meu aniversário, de 50 anos. Nossa! É isso. Foi. Já vamos presentão fazer, que você ganhou hoje. Né? Já pensou? Mas foi um presente mesmo, gente, assim, muito louco, assim, porque assim, eu acho que eu consigo, depois desse intervalo de tempo, ver o meu papel como catalisadora dessa iniciativa, assim,
E foi presente mesmo, porque uma coisa que eu tenho percebido através da minha própria forma de aprender é que não dá para aprender sozinho, né? O curso é maravilhoso. Gente, eu quero dizer que o curso da ideia é maravilhoso. Assim, a formação é incrível. Esse convite que vocês fazem de abrasileirar essa metodologia, para mim, foi assim, o que mais me tocou no convite da formação. É maravilhoso, mas assim, a conexão entre as pessoas é que na prática faz acontecer, né? Então eu consigo me olhar nesse papel assim de catalisadora e realmente foi um presente. Para a gente também, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tinha muito essa vontade, já tinha acontecido conexões entre os alunos, né? Das coisas rolarem, mas eu acho que com essa constância, né? Das pessoas se encontrarem mais e tanta coisa que já saiu, né? De parcerias, então para a gente é muito gratificante também. Eu acho que para mim o que me anima, eu acho que era uma coisa desde o início, assim, né? Era que um dia essa rede, né, ou essa comunidade, a gente não sabia como que ia chamar e tal, que um dia ela ia tomar vida própria, né? E aí isso Que tá tá acontecendo. acontecendo, assim, então depois de muitos anos e muito suor da galera, né, Maravilha, tá virando uma coisa autônoma, assim, então eu acho que isso é E muito autogerida, né? autogerida. Colaborativa e aberta também para mais pessoas. O próprio nome da rede, né? Nasceu dentro da rede, da gente chamar a rede nós, essa coisa da nós, de trazer a semente como essa inspiração, né? Da gente olhar cada um na nossa né? No nosso fazer ali, no nosso fazer formiguinha individual, que no coletivo se conecta. Então, assim, a rede nós é realmente esse ambiente assim, criado e tecido por muitas nozes, ex-alunas da ideia, que agora cuidam aqui desse ambiente. E que aí, Vinícius, você como catalisador do podcast, conte tudo, porque Não, primeiro, ciclicamente é um podcast é, criado pelos membros da Rede Nós, mas é, que tem você como catalisador. Eu queria que você falasse um sim. pouquinho. Não, primeiro eu queria explicar um pouco o que que é a Rede Nós, né? É, Porque começou assim, a gente querendo se encontrar, só que são profissionais de diversas áreas, né? Então tem desde pessoas da indústria do plástico, eu que sou metalúrgico, né? eu estou no upcycling, né? Como Ela você está no falou. upcycling, então é o reuso de materiais, né? E lá todo mundo tem algum problema para resolver, né? Consultor, tem Tem muito catador, consultor, tem tem catador, tem Professor, doutores, professores, né? É, E aí꯫ Todo mundo tem um monte de problema para resolver que não sabe resolver, às vezes, né? É tudo muita coisa nova, né? A economia circular, ela é uma coisa nova que precisa de muita solução a ser desenvolvida ainda, né? Então precisa ter muito trabalho em cima disso. E lá a gente trabalha, faz oficinas, né? Encontros para discutir determinados temas, normas novas, os ODSs, né? A gente fez um grande trabalho de estudar a nova prática recomendada do PR 2030 da ABNT, né? sobre o SG, né? Que Sobre a também ESG, então, que é uma norma sobre a ESG, né? O é, PR 2030. é a primeira norma de ESG É a do ESG mundo. do Do mundo, mundo. do É, mundo. tipo isso. O Brasil em Agora tempo saiu uma recorde. ISO nova, né? Também, né? Saiu É. a ISO de economia circular. Então a gente consegue fazer estudos muito aprofundados em cima de todos esses temas, né? Também tem as trocas de saberes, né? Onde eu explico como eu tenho uma fábrica de bicicleta circular, né? Que é a dinâmica. E aí a gente vai lá, fala assim, eu faço uma apresentação de como funciona o meu processo lá dentro da dinâmica. Aí vai a Ana e mostra como é que é o processo dela dentro da Lixique. Então todo mundo troca muito saber lá para a gente ter solução e prática, né? Tem as Da, palpitarias também. As palpitarias, né? palpitarias são A incríveis. palpitaria eu tenho esse problema aqui, me ajudem, né? Basicamente. Tipo assim. Essa ideia, o que vocês acham? E palpitaria vale tudo, né? Vale isso, ideia, iniciativa que está no papel ainda, coisa que está no mundo já para resolver. E isso é desde um produto que você vai desenvolver até um serviço, um edital que você vai participar, um curso que você quer fazer, né? Então é uma fonte de conhecimento inesgotável ali, né? Porque todo mundo consegue contribuir de alguma forma, né?
E aí, com esse poder que a rede nós tem, a gente viu que a gente estava falando entre a gente, né? Trocava muito conhecimento entre a gente, só que a gente precisa transformar o mundo, né? Não só o que é o nosso dia a dia ali, né? A maioria trabalha em pequenas empresas, é dona de pequenas empresas, ou tem projetos pessoais, assim. Alguns trabalham em grandes empresas, mas às vezes nem é no setor que vai conseguir realmente transformar o setor da empresa, o processo da empresa, né? E aí a ideia do Ciclicamente foi divulgar isso, né? Mostrar soluções e mostrar como que tudo consegue realmente funcionar, né? Que não é só aquela coisa que a gente fica discutindo teoria, né? Ah, não, ó, poderia ser assim, você faz assim e tal, não sei o quê, de um ponto de vista até meio acadêmico, às vezes, né? Que fica sendo discutido isso. E quando você chega lá no catador, o catador fala: tá bom, você entregou todo esse monte de material que diz que é reciclável aqui e tal, não sei o quê, mas o que, que eu faço com isso? Né? Que indústria que eu vou levar? Então a gente se comunica, né? Uma indústria com a outra, e vai catalisando esses pontos, né? Essas nozes aí, para realmente a gente quer transformar a indústria de produtos, serviços, né? Para conseguir implementar a economia circular no Brasil. Hoje já existe um movimento muito forte, né? Que a gente está tendo a Carla, principalmente, e a Léa estão trabalhando junto lá com os comitês da Política Nacional de Economia Circular, tem aquele outro que é A são deles, a estratégia, A estratégia. Estratégia Nacional de Economia Circular, né, que foi decretada já, a política, o projeto de lei está aguardando, pelo menos agora, espero que quando o episódio for pro ar já tenha sido aprovada, mas foi aprovada no Senado, ainda falta a Câmara, né, mas muita coisa bem positiva rolando. Então, ciclicamente, ele vai agrupar todas essas pessoas e a gente convida agora, né? Não vai ficar mais, a rede Nós não vai mais ficar limitada somente aos ex-alunos, né, da ideia, essa comunidade que a gente criou, mas a gente quer trazer outras pessoas que já entendem essa lógica também, né, que são agentes desse processo aí no Brasil, para fazer isso crescer e catalisar ainda mais, né? É que já entendem e também que querem entender, né, Sim, porque também acho que é isso, assim, a gente na hora que abre, a gente parar de falar só com quem está dentro desse conhecimento e também fazer a troca, né, sim, porque é uma crença mesmo de que essa transição ela vai acontecer nessa conversa. Eu acho que o Ciclicamente ele tem esse objetivo da gente aprender através dessa conversa, né, de ter a conversa como essa narrativa de aprendizagem mesmo. Então, é muito interessante ter várias pessoas de nichos diferentes, assim, para que a gente consiga, através dessa troca, enxergar também todas as nossas potências, assim. Então, mais um presente, assim, que é. eu acho que a gente vai ter aí nesse momento é de a gente conseguir abrir, a rede para outras pessoas entrarem, né, abrir essa porta e a gente abrir as conexões, então Tem muita gente se sentindo sozinha, né? Do é, mesmo jeito que vocês, em algum uma momento. encontrou a outra e falou: nossa, não sou só eu, né? Tem muita gente hoje aqui no Brasil que está querendo fazer, que estudou, que às vezes leu o livro, que às vezes fez um curso, que às vezes não é o de vocês, né? Mas que não deu essa continuidade, a pessoa está trabalhando ali de uma maneira isolada e sente aquela pressão do isolamento, né? Então é uma forma, é um lugar para você se conectar e descobrir que outras pessoas também querem a mesma coisa, a mesma transformação que você. Tem uma fala que a gente adora, né? O Jackson Araújo, que foi nosso aluno em 2019, eu lembro que ele falou: você entra no curso se sentindo uma ilha, né? E aí você descobre que você faz parte de um grande arquipélago. Tipo, é um pouco essa sensação, assim, né? Que a gente conecte quem já está, né? Acho muito bom, e quem quer entrar também, né? Para a gente virar um continente mesmo. Pois é isso, acho que estamos abertos, assim, eu estou muito feliz, assim, com esse momento, eu acho que agradeço você por catalisar esse podcast, né, ciclicamente, eu queria homenagear, a ideia desse nome, que foi através eu estava assistindo uma aula do Satish Kumar, que é um professor, mentor, um homem incrível, que está vivo ainda, é um homem de 87 anos, ele é um ecologista, né, então eu tenho me ligado muito aos conceitos dessa ecologia mais profunda, que eu acho que também é sobre isso, economia circular,
como a gente falou aqui, se inspirar na natureza, olhar esses processos, assim, essa reconexão, né, com a nossa natureza, né, com o nosso ser natural. E aí eu escutando uma fala dele, ele falou, nossa, ele é muito bravo, assim, ele fala as coisas, ele falou assim, não, mas empresas têm que pensar ciclicamente. Aí eu falei, nossa, é isso, ciclicamente, né? E achei que nossa, conversa muito com esse nosso momento, né? E tem o clique, né? É? Você clicamente. Eu não sei se na hora que ele falando em inglês, assim, na hora de traduzir o que ele estava dizendo, mas é exatamente isso. Eu escutei várias vezes, depois a gente pode fazer até um corte disso para divulgar. É muito boa essa fala dele, assim, que é enérgica, assim, ele tem muita energia. E aí também falando sobre um pouco dessa construção desse painel também, que tem aí a contribuição de Ricardo Pitanga, que é o nosso também membro lá da rede, que consegue materializar muitas das coisas nossas, assim como o site, que está para ir para o ar. Aliás, que já está no ar, o site que já está no ar, Quando sair o episódio, estará no ar. porque esse episódio já está no ar no Ô, Ana, só já explica o também. que é esse painel para quem está ouvindo, né? Então, esse painel ele traz as frases inspiradas em toda essa conversa, né? Do berço ao berço, então a gente tem aqui algumas coisas que estão no livro, que estão no curso, que estão no nosso dia a dia, que são os princípios da Tratar economia resíduos circular, como nutrientes. tratar resíduos como nutrientes, ciclos regenerativos, O lixo é um erro de design. lição é o de design. É interessante que a gente tem aqui celebrar e cultivar a diversidade, isso foi uma coisa que foi bem importante para a gente trazer para cá. E tem essas dúvidas também, né? Como sustentar o quê, enfim. Então a gente está aqui nesse ambiente, nessa atmosfera que também a gente criou para conversar sobre isso. E deixa as redes sociais de vocês, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, né? Qual que é o Legal. Instagram, o site, como é que funciona para conversar com vocês? O Instagram é @ideia circular, tudo junto. O site é ideiacircular.com e é facinho de achar. No Google, Ideia Circular, no site tem o blog, tem as publicações que dá para baixar gratuito, mas é Ideia Circular. Tudo que a gente conversou aqui está lá, 90%. A parte um pouquinho mais também, Sim. mais que a gente não chegou a conversar. E o nosso também aqui, né? O Rede Nós, que a gente está hoje no site da Ideia Circular. Então é ideiacircular.com/Rede Nós. É o nosso site da comunidade. É uma comunidade que está aberta, então venha para conversar com a gente, seja aqui também no nosso podcast, também nos encontros. É uma programação muito bacana que acontece, tem uma programação mensal já de encontros noturnos, mas também tem as pautarias, as trocas de saberes que são oferecidas pela comunidade. Então, vem participar com a gente. E a gente vai deixar aqui nos comentários também as outras redes do podcast Ciclicamente. Quem quiser conhecer os bastidores, ver cortes, conversar direto com a gente pelo direct também, é só entrar no Instagram, né? E conversar com a gente lá. Então, tem uma coisa na comunidade, na Rede Nós, que a gente sempre se conecta. É tanto perrengue para resolver, tanta dúvida, né? Essa coisa que a gente está ali para trocar e se ajudar, mas aí tem uma coisa muito bacana que acontece lá que é a Biblioteca das Alegrias. Então, queria que vocês pudessem deixar uma alegria de vocês. Qual foi a última alegria aliada à economia circular que vocês sentiram? Eu acho que a minha alegria de hoje é ciclicamente. Muito feliz hoje, muito alegre de que a nossa sementinha foi plantada, né? E que está brotando. Também, assim, eu fico muito alegre de estar aqui com vocês. Eu acho que tanto do nosso contato foi tão virtual, né? Muito tempo. Eu acho que é muito gostoso quando a gente vem na presença. E acho que uma alegria para mim também está sendo esse movimento aí de ver a economia circular virando projeto de lei, virando estratégia, né? A gente está agora numa consultoria para o G20, para a UNEP, para a presidência do Brasil, trazendo a economia circular como um dos eixos. Então, ver esse movimento aí de, né, isso virando uma onda assim, né, que não é mais só moda, tendência, é uma coisa que as pessoas entendem como uma necessidade, isso tem me deixado muito entusiasmada, assim, muito alegre, que é uma coisa que há muito pouco tempo não era assim, né, assim, a gente via isso fora e falava, pô, e no Brasil, quando isso vai chegar? Então, eu acho que chegou e é muito, para mim, tem me trazido bastante alegria. A minha alegria também vou copiar a Léa, que é estar aqui, gravar o primeiro episódio do Ciclicamente aqui junto com vocês, ver vocês depois de tanto tempo já
A gente estava calculando a última vez que eu tinha visto a Carla vai fazer 7 anos, Nossa Senhora. a Leia uns 5, talvez, né? Então, depois da pandemia a gente se viu muito por câmera e eu insisti que fosse presencial para a gente se ver de novo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou aproveitar a minha alegria para falar de uma coisa que a gente não falou aqui, e que faz, isso aqui faz parte, né? Que são esses, assim, várias iniciativas coletivas que surgem dentro da rede, né? A gente falou isso, porque a rede é uma rede de profissionais e tal, mas tem os profissionais, quando a gente se conecta, né, essas coisas acontecem. Então eu quero celebrar os projetos coletivos que acontecem na rede, né? A própria rede como um, o Ciclicamente como outro, né? A gente também tem um movimento lá de mulheres que escreveram um livro para criança sobre economia circular. A gente tem projetos com a Nina e o Toninho, por exemplo, que fazem juntos um trabalho muito legal do Conexão SA, que fala sobre a ressignificação dos materiais. E, assim, muitas outras pessoas trabalhando junto, muitas coisas que ainda estão no papel. Então, assim, eu celebro esse momento da gente olhar para todos esses projetos como essas sementes que a gente está colocando. E essa luz, a gente falou muito de luz aqui hoje, né? Tipo, essa luz, assim. E agradecer, porque vocês são luz para mim, minha gente, de verdade. E vocês pra Vocês gente. também, Muito lógico. bom. Então, a Obrigada. gente agradece vocês por ter disponibilizado o tempo, vindo aqui compartilhar com a gente. E é isso aí, pessoal. Obrigado.